Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós, estamos aqui em 1 Crônicas, estudando ainda a vida de Davi. 1 Crônicas 21, versículo 1 a 17. Vamos ver aqui um episódio onde nós vemos o levantamento de censo sobre Israel, Deus puxando a orelha de Davi por causa deste erro, porque Deus não se agradava disso. Deus queria que o povo somente contasse os seus soldados quando Deus mandasse. Porque quando Deus não mandasse, dava um ar de desconfiança, de confiança na sua estrutura, no seu exército, e não no Deus de Israel. E aqui vemos Davi escolhendo um castigo para si, mas assumindo a responsabilidade do seu erro e da sua falha, né? Nós vemos aqui Davi disposto a assumir a culpa e as consequências do seu erro e da sua falha. Então vamos ver juntos aqui 1 Crônicas 21, versículo 1. O texto sagrado diz: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide e levantai um censo de Israel, de Berseba até Dan. Trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Olha aqui a desconfiança. Então disse Joabe: Multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos os servos do meu senhor? Por que requer isso, meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? O próprio Joabe, chefe dos exércitos de Davi, alerta Davi das consequências terríveis que isso poderia trazer para ele e para o seu povo Israel, sabendo que isso era contra a lei de Deus. Versículo 4. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel, e então voltou a Jerusalém, a capital aqui, eterna de Israel. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo, e havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam a espada. E em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Era a maior tribo, a tribo com o maior número de homens, era a tribo de Davi, a tribo de Judá. Porém os de Levi e de Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Tudo isso desagradou a Deus, diz o versículo 7, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: Muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e dize a Davi: Assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi, o vidente, e lhe disse: Assim diz o Senhor, escolhe o que queres. Ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários, e a espada dos teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou, ou seja, ao próprio Deus aqui. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, caia eu, pois nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Olha só a questão da liderança. Uma decisão errada pode afetar milhares de pessoas. É o que nós vemos aqui. Caiu de Israel 70.000 homens. Enviou Deus a um anjo a Jerusalém para destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal e disse ao anjo destruidor: Basta, retira agora a mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornão, Jebuseu. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, que era um símbolo de humildade, quebrantamento, de reconhecimento de erros e falhas, se prostraram com o rosto em terra. E disse Davi a Deus: Não sou eu o que disse que contasse o povo?
Eu é que pequei, eu que fiz muito mal, porém estas ovelhas, que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja pois a tua mão contra mim, contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. E clamou Davi em favor do seu povo diante do Senhor. Então nós vemos aqui um episódio triste dentro da história de Israel, onde um homem, o líder deste povo, o rei de Israel, Davi, foi por Satanás incitado a levantar um censo contra Israel. Então nós aprendemos várias lições aqui de liderança neste episódio específico da palavra de Deus. Vemos em primeiro lugar que Davi esteve disposto a assumir a culpa, reconheceu seu erro e sua falha e se quebrantou na presença de Deus, o que fez com que o anjo, ao adentrar em Jerusalém, fosse refreado pelo próprio Deus do mal ainda pior que poderia vir sobre a casa de Israel. Então, tempos de fracasso não apenas revelam o verdadeiro caráter do líder, mas também apresentam oportunidades para que se aprendam grandes lições de liderança, é o que nós vemos nesse lindo episódio. Após uma expressa vitória sobre os filisteus, nós vemos que o rei Davi cometeu um grande erro. Levantar, o rei decidiu dar ouvidos a Satanás, deixando de confiar em Deus, de que Deus defenderia sua nação, a nação de Israel, e levantando um censo no meio do seu povo. Ou seja, a contagem do número de homens que seriam capazes a ir à guerra. O seu orgulho de crescimento do reino cegou o seu juízo como rei. Será que os seus conselheiros espirituais o tinham abandonado temporariamente? Ou Davi ignorou o conselho deles? De qualquer maneira, Davi falhou gravemente, como acontece com a maioria de líderes que em algum ponto da sua jornada deixa de confiar em Deus e confia no seu próprio orgulho, no seu próprio sucesso, na sua própria prosperidade. A disposição de Davi aqui, logo em seguida, de assumir a responsabilidade pela sua ação tola, demonstrou a profundidade do seu caráter. E você, meu irmão, que está me ouvindo, será que você tem um caráter aprofundado em Deus? Será que quando você erra, falha, você reconhece seus erros e falhas diante de Deus? Você assume as consequências sem ficar murmurando, reclamando, mas sim reconhecendo que quem errou foi você e que você merece a disciplina de Deus, assim como Davi recebeu? Será que você é um líder, um homem, uma mulher de Deus, capaz de assumir a responsabilidade diante de uma ação tola que você demonstra? Hein? Que tipo de caráter você tem? Um caráter que tenta fugir diante dos problemas ou um caráter com profundidade, capaz de assumir erros e falhas e enfrentar os problemas das más escolhas, das más decisões, dos comportamentos equivocados? Vemos aqui que o rei recusou-se projetar a sua culpa em outros, apesar de as escrituras afirmarem que Satanás o tinha provocado. Ele não jogou a culpa em Satanás, ele não jogou a culpa em Joabe, ele não jogou a culpa no seu exército, ele não jogou a culpa em outros, não. Ele esteve disposto a assumir a culpa diante de Deus. Nós vemos que Davi arrependeu-se profundamente, porque se vestiu de pano de saco, juntou os anciãos da terra, foi à porta de Jerusalém clamar pelas misericórdias do Senhor e aceitou a punição vinda da mão de Deus, reconhecendo, é claro, a misericórdia de Deus e confiando na graça do Senhor. Mesmo assim, o erro de Davi atingiu a vida de 70 mil israelitas. 70 mil israelitas. Você consegue imaginar? 70 mil famílias enlutadas por causa do erro de um líder. Quando líderes falham, muitas pessoas sofrem. Presta atenção, vou repetir isso. Quando líderes falham, muitas pessoas sofrem. E todos nós sabemos, pela palavra de Deus, tem falado isso constantemente, somos chamados a liderar, a influenciar positivamente a vida das pessoas. E as pessoas vão estar olhando para nós como referência e modelo da imago Dei, da imagem de Deus em nós. E que imagem nós temos transpassado para as pessoas? Temos confiado em Deus ou temos desconfiado de Deus? Temos sido homens e mulheres de fé e de coragem, de ousadia, de confiança no Senhor, ou temos nos amedrontado, nos acovardado,
temos sido temerosos e temos feito, diante do medo e da covardia, da falta de ousadia, temos feito coisas loucas e de incredulidade, que denota incredulidade e dúvida no nosso coração. Muitos líderes, infelizmente, tentam esconder seus erros, tentam culpar outros das suas falhas, simplesmente se afastam de Deus. Isso não resolve nada, pelo contrário, só piora ainda a sua situação. Não foi isso que Davi fez. Pelo contrário, Davi admitiu o seu erro e se arrependeu. Apesar de enfrentar muitas dificuldades, Davi esforçou-se para restaurar o seu relacionamento com Deus e fez todo o possível para minimizar as consequências do seu erro na vida de outras pessoas. É o que nós vemos em 1 Crônicas 21, de 16 a 17. Levantando-se Davi os olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. Será que você é capaz de se prostrar com o rosto em terra, com os joelhos dobrados em oração, quebrantamento, reconhecimento que nós não somos nada, que nós viemos do pó da terra, que sem Deus nós estamos perdidos, que Deus é tudo, quando falhamos, erramos? Qual é a nossa atitude diante dos nossos erros e falhas? Quebrantamento, como Davi, com pano de saco aqui, cobertos de pano de saco, se prostrando com o rosto em terra, ou não? Disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo, ele assume a sua responsabilidade. Eu é que pequei, eu que fiz muito mal, porém estas ovelhas o que fizeram, Senhor? Ah, Senhor meu Deus, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Ou seja, vemos um homem arrependido que assume a sua responsabilidade diante de Deus. Então podemos aprender essas lições maravilhosas diante de Deus, nesse lindo trecho da palavra de Deus, 1 Crônicas 21, de 1 até 17. Leia aí na sua casa, tenho certeza que você vai extrair lições preciosas para a sua vida. Lembre-se, para caminharmos com Deus, precisamos ter um coração em quebrantamento, em arrependimento contínuo. Porque somos pecadores, muitas vezes falhamos, fazemos besteira, falamos coisas indevidas, pensamos o que não devia. Então, por termos essa natureza caída, pecaminosa, temos que nos conectar com Deus, temos que buscar a Deus. Só Deus pode nos dar graça para triunfarmos sobre o pecado. Só Deus pode nos dar graça diante das escolhas erradas, erros e falhas na nossa vida. Só Deus, mediante assumirmos responsabilidade, confessarmos o nosso pecado e nos arrependermos verdadeiramente em quebrantamento de coração, pode perdoar o nosso pecado, nos lavar com o seu sangue precioso e nos purificar de toda injustiça. É o que diz a Bíblia: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a iniquidade. Se andarmos na luz, como Ele, Jesus, na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1, 7 e 9. São esses dois versículos que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Desde já quero mandar um abraço para a Tulinha Botelho, preciosa, querido, Davi Zimmermann, meu primo querido, lá em Santa Catarina, o pastor Carlos de Paula Seguros, a Ana Wenzel também, que Deus te abençoe, querida, o Misael Alves Rodrigues, a Claudinha, que sempre está aqui conosco, e a Renata Gazi Barros, também preciosa, que sempre está aqui conectada conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Que você tenha um dia abençoado na presença de Deus. Um abraço também para o meu amigo querido, pastor Marcos Celestino. Que Deus te abençoe. A Igreja da Família lá em Araruna. Que a graça e a paz de Deus esteja sobre vocês, querido. Você que chegou agora no finalzinho, pegou talvez só o final desse devocional, ele vai ficar disponível aqui no Instagram, no Facebook do Pastor Giovanni e no YouTube PR Giovanni. Siga o nosso canal, aperta no joinha, siga, aperta aqui no sininho também para receber nossas recomendações, e no link de descrição tem todas as informações para que você possa contribuir na nossa vida, no nosso ministério, na nossa igreja. Faça isso, se levante como um cooperador fiel daquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Desde já te agradeço pelo carinho,
compartilhe esse link, aperta no aviãozinho aqui no cantinho, compartilhe através do seu store, compartilhe através do seu WhatsApp, Facebook, YouTube, fica à vontade, coloque, mande as nossas ministrações para onde você quiser, seja uma ponte de amor para outras pessoas. Lembre-se, o perdão de Deus está disponível. Onde há arrependimento, a remissão de pecados, Deus pode nos perdoar de toda iniquidade, Deus pode nos perdoar de todo pecado, Deus pode nos restaurar e nos fazer sentar com o príncipe, nos dar um lugar de honra, de graça, de misericórdia, de bênção e de maravilha sobre nós. Amém? Quero deixar desde já um convite também, hoje à noite nós temos um culto especial. O pastor Giovanni vai trazer uma palavra tremenda sobre o poder de Deus, o poder de Deus. Mais uma característica da nossa série sobre os atributos de Deus, as características de Deus que nós estamos estudando na nossa igreja. Igreja Casa na Rocha, todas as quartas-feiras às 20 horas. Na sexta-feira nós temos a Tarde da Vitória, sexta-feira às 3 horas da tarde, vem estar conosco. Sexta-noite nós temos o culto da juventude às 20 horas e no domingo 2 cultos. Às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, e às 19 horas, o culto da família, o nosso culto principal. Te aguardamos com o coração grato, agradecemos a Deus pela sua conectividade aqui conosco, por você, ouvir essa palavra abençoada do Senhor desde já. Que Deus te abençoe desde Sião. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Deus te encha com a sua paz. Que Deus perdoe os seus pecados, os meus, nos lave com o seu sangue precioso, nos purificando, nos fazendo mais alvo do que a neve. Que possamos aprender a confiar em Deus e não na nossa estrutura, não na nossa capacidade, não nos nossos exércitos, não nas nossas ferramentas, não no nosso currículo vitae, mas sim na graça de Deus, na força do Senhor. A nossa confiança esteja totalmente em Deus e a nossa fé venha a ser uma fé vigorosa, uma fé pujante, uma fé corajosa, ousada, abençoada na presença do Senhor. Desde já, nós abençoamos a tua vida, a tua casa, a tua família, cada um daqueles também que tem semeado neste ministério, tem lançado a sua semente, tem abençoado o trabalho que Deus vem fazendo através das nossas vidas. Ó Deus, nós abençoamos cada um dos dizimistas, cada um dos ofertantes. Coloca os teus anjos a trabalhar em favor dos teus filhos, operando milagres financeiros, milagres na família, milagres nas emoções, milagres nos corpos, milagres através das circunstâncias, trazendo a resposta, a bênção, a unção, a graça e a glória do Senhor sobre você. Que você seja liberto, curado, restaurado, que a unção de Deus quebre todo jugo sobre a sua vida, o milagre, a bênção, a promessa e a resposta de Deus venha sobre você. É o que nós te pedimos, Senhor, de todo o coração. Amém, amém e amém.